Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa neste podcast Somos Todos Malucos, um podcast que já conta, nem sei quantas emissões é que isto tem, sei que já gastei muito dinheiro nesta merda, porque não tenho patrocínios para isto, porque ninguém quer patrocinar coisas de saúde mental. O importante é a gente patrocinar putos a darem com extintores nas cabeças uns dos outros e a fazer danças no TikTok. Isso é que é bonito. Bom, mas vamos respirar fundo e seguir em frente. Até porque a conversa de hoje, acho que pela primeira vez, vou abordar este tema aqui, que é um tema que acaba também por ter trazido ao podcast e a falar sobre estas questões da saúde mental, a perturbação obsessivo-compulsiva. E para isso, eu convidei uma menina que participou numa entrevista, numa reportagem sobre o tema, para a SIC, e foi aí que eu a conheci. E eu achei, faz sentido. Mais do que falar com um terapeuta, porque vêm cá muitos também, mas porque não uma conversa entre dois sofredores? A Joana é atriz de formação também, mas tirou jornalismo, não, comunicação. Tem 26 anos, está a estudar outra vez, porque há pessoas que, pronto, continuam a ser doentes de outras maneiras. Lida com questões obsessivo-compulsivas desde os 13 anos, diz que hoje está bem, considera-se curada, embora isso seja um tema que também possamos abordar aqui, mas diz que está bem graças às ferramentas que foi encontrando ao longo do caminho, sobretudo por ter procurado ajuda, por fazer terapia e por ter outra coisa que muitos de nós têm muita dificuldade, que se chama paciência. Olá, Joana. Obrigado. Olá. Obrigado por teres vindo. Obrigada pelo convite. É isto, não é? Acertei? Muita paciência? Sim, muita paciência e muita resiliência. Pois é. Que é quando custa e quando está ali a doer e a pessoa pensa, não quer mais fazer isto. Mas continuar. Eu acho que... E ainda hoje, eu acho que essa questão da cura, para mim é complicado a falar. Vou já começar por aqui. Sim, vamos começar aí Vamos pela já começar cura. por aqui. Tu consideras-te... Foste diagnosticado aos 12, 13? Eu fui diagnosticada aos 12. Muito embora só tenha entendido realmente o que era aos 13. Ok, mas tu já tinhas, por exemplo, as tuas cenas já eram antes dos 12 ou foi por volta dessa altura que começou? Pois, isso é uma questão. Eu não sei se também te identificas nisso ou não. É porque eu só comecei a ter rituais físicos, e os meus rituais eram de repetição, aos 12. Ou seja, acender e apagar luzes várias vezes, abrir e fechar torneiras, abrir e fechar portas, tudo. No fundo, eu repito. Em números de quê? Números 4, era 4, ou então múltiplos de 4, sendo que não podia ser nenhum múltiplo de 4 que se tivesse a ver com o 6. Portanto, isso resumia... Ok, não podia ser 16. Não podia ser 16. Tipo, 4 vezes 4. Não dá, 4 porque eu fazia 4 e depois fazia às séries, tipo... Ok, se não estivesse confortável com esses 4, era mais 4. Sim. Se não estivesse confortável com os 8, era mais 4. Sim, exatamente. E como não podia ser 16, era mais 8. Não, era mais 4 e passavas logo a seguir. Mas isto ainda era a um outro nível, ou seja, eu fazia uma série de 4. Se eu fizesse uma segunda série de 4, eu fazia brincadeiras com os números, que isto é a numerologia, que é 2 séries de 4 é 6. 2 mais 4 é 6. Então não podia ser 2 séries de 4. Também não podia ser 3 séries de 4, porque 3 é metade de 6. Também não podia ser 4 séries de 4, porque 4 vezes 4 é 16. Não podia ser 5 séries de 4, porque na régua o 5.9 toca no 6. Não podia ser 6 séries de 4. Não podia ser 7 séries de 4, porque é a mesma história do 5, não é? Tocar na régua. Já estou cansado. Então eram 8 séries de 4. E então se eu não fazia 4, eu tinha que fazer 8 vezes 4. Horas nisso. Sim, muitas horas nisso. E porquê? Se tu não fizesse isso, o que é que acontecia? Quem é que morria? Eram só 3 pessoas. Era a minha mãe, o meu pai e a minha irmã. Então também serão só 3. Sim. Não, mas a verdade é, eu nunca... Aliás, há muita gente que tem POC e que fala de tipo catástrofes, tipo fases rituais para evitar uma catástrofe. Sim. Ou fases rituais para tu não morreres. Não, eu nunca fui nada disso. Eu não me interessava nada. Se eu morria, se não morrer, estava-me a cagar. Não, para mim o problema eram os meus pais e a minha irmã. Muito o meu pai. Porque, olha, não sei, há de ter uma psicanálise qualquer aqui por trás. Sim. Que eu nunca descobri. Mas muito o meu pai, e eu acho que era porque ele fazia muitas viagens de carro. E eu tinha muito esta cena da morte repentina. Sim.
sabes? Não era tanto aquela coisa da doença, da coisa prolongada, não, era a pessoa está a viver e Desaparecer de um dia para o sim, outro. sim. Eu também tinha muito uma coisa que era, à noite, tinha que me despedir deles com uma certa lenga-lenga, que era para ser a despedida perfeita, porque eu ia sempre dormir sem saber se eles iam acordar no dia a seguir, tipo morte súbita. E então eu tinha que me despedir deles, aliás, às vezes era cansativo, que eu dizia à minha mãe, boa noite, gosto de ti. Boa noite, gosto de ti. Boa noite. A minha mãe, na altura, já não podia ouvir que eu gostava dela. Porque eu tinha sempre aquela coisa de, epá, se eles amanhã não acordam, eu não me despedi deles da maneira Suficiente. perfeita. Pronto. É Então, isso, é engraçado. É a perfeição. é a perfeição, Tem sim. que ser perfeito e temos que estar confortáveis. Sim. Tem que haver aquele conforto. E que às vezes não dá para explicar muito bem, né? Não. É só, Por estou exemplo, confortável. e nós começámos, isto vai ser a conversa assim, acho que vai ser muito neste registro de partilha, porque tu estavas a dizer, e tu aí começaste aos rituais, mas tu quando eras mais pequenina lembras de ter coisas? Pois é isso, ou seja... É quando que eu lembro-me. Eu também, ou seja, eu tinha duas coisas que fizeram com que a minha mãe ficasse logo alerta. Aliás, por isso é que eu vou ser acompanhada tão cedo. Assim que eu começo a ter rituais, eu vou logo ser acompanhada. Porque a minha mãe já estava atenta a mim há muito tempo. A minha mãe é da infância e sempre gostou bastante das questões da psicologia e sempre esteve muito atenta ao desenvolvimento das crianças. E ao meu. E eu já em miúda, quando andava na primária, descobri que sabia correr bem. Pronto, não sei se isto é uma cena, saber correr bem, mas eu corria bem. Sim. Ou seja, metiam-me a correr e eu ganhava aos putos, tipo aos rapazes e raparigas. E então a minha professora começou-me a levar para corta-matos. Mas era uma coisa muito amadora, era assim uma coisa tipo entre escolas. Sim. E eu na véspera não conseguia dormir, com dores de barriga. Ou seja, eu ficava a noite toda acordada com ansiedade. Eu agora sei que era isso, mas na altura, quer dizer, mas é um bocado estranho, uma criança de 7 anos ficar a noite toda acordada e que eu não dormia nem um minuto. Mas aí era mais ansiedade, não Sim, era não tanto. havia o Embora ritual. a perturbação obsessiva-compulsiva, agora já não é, mas antes era um quadro inserido na ansiedade. Sim. Agora é que mudou de Tem uma categoria só para. Tem uma categoria única. Exato, mesmo tipo para a doença a sério. Yeah. Mas eu, por exemplo, eu tenho um espetáculo agora só sobre este tema. Sim. E então eu recuperei algumas das memórias. Por exemplo, uma das primeiras memórias que eu tenho era eu rezava sempre da mesma maneira. Pá, sim. Também? A religião. Não, é que Eu rezava sempre, ou seja, eu quando rezava, eu tinha que dizer sempre na mesma ordem e depois era uma data de entidades, parecia que estava a invocar os Avengers, os Vingadores ou os heróis todos da Marvel, estás a ver? Porque era tipo, peço a ti, em nome de Jesus, peço a ti, a Santa Maria, Santo António, e se me enganasse, pumba, voltava. E às vezes lá está mesmo, que dissesse bem, se eu não me sentisse aquele conforto, tipo, Era outra vez? Vai outra vez dizer as pessoas todas certinhas e direitinhas. eu não tinha... Às vezes era até adormecer. Eu não conseguia adormecer a fazer rituais. Mas eu não tinha a cena de fazer um ritual com a religião. Mas quando eu era exposta à religião e eu andava na catequese, ou seja, eu não fazia isso tipo já todos os dias. Mas sempre que eu ia a uma missa, havia uma série de coisas na missa que eu fazia sempre da mesma maneira. E não podia não fazer. Por exemplo, aquela coisa do pelo sinal da Santa Cruz, eu a seguir a isso tinha que fazer o sinal da cruz. Não podia fazer sem fazer o sinal da cruz a seguir, porque senão, meu Deus, tipo, ia acontecer alguma coisa de mal. Porque senão estava Deus lá em cima a dizer assim, como é que esta gaja não fez o sinal da cruz a seguir? Sim, entrar na igreja e não fazer... não te benzeres. Sim. Epá, não dava. E fazer a vénia, não dava. Porque se eu não fizesse, alguma coisa, tipo, Deus ia ficar chateado comigo e pumba, alguém morria. Engraçado. Eu tinha isso, mas eu sou aquilo, e nós estávamos a falar lá fora, aquilo que nas palavras que nós escolhemos aqui, ou nós escolhi eu, mas acho que concordas, eu escrevi POC e OCD, que são o termo em português e o termo em inglês. Aquilo que os americanos chamam o puro obsessivo. Porque as minhas obsessões são sobretudo mentais, são coisas que se passam só na minha cabeça e que muitas vezes não têm uma transformação física. E então as minhas compulsões e rituais são também muitas vezes mentais. E aí passa muito aquela questão do causar dano, fazer mal a alguém. Que é muito comum. Eu conheço tanta gente com essa muitos podem estar por exemplo, houve uma altura, mas, embora aqui este não tem uma situação, ou seja, teve algo físico que o despoltou, mas depois passou-se todo dentro da minha cabeça. Eu cresci nos anos 80, nos Olivais, que é um bairro onde havia muita heroína.
E há um dia, isto eu não tenho memória, a minha irmã é que me contou, devia ter para aí 4 ou 5 anos, e eu cheguei a casa a dizer que tinha encontrado uma seringa e que se estava contaminado e o que é que eu ia apanhar e o que é que poderia ser e como é que, não sei o quê, quanto tempo é que ia durar e quando é que eu ia saber que tinha um problema e quando não sei o quê, não sei o quê. Pá, e a minha irmã começa a ficar em pânico e pergunta, mas tu tocaste na seringa? E eu disse, não, eu só olhei para ela. Pá, e é do caraças, Pois não é. é? E eu acho que isto é uma boa imagem para perceberes quando a tua cabeça, quando tu te entregas à obsessão, torna-se real. Não, e sim, e às vezes não tem nenhuma, que cientificamente não há nenhuma evidência Não, mas que é isso possa real, acontecer, é real. mas na tua cabeça, isto era a minha questão, de tocar 4 vezes numa coisa para o meu pai não morrer. Quer dizer, não há aqui nenhuma lógica científica por trás, mas tu depositas ali uma crença tão grande que para ti pode ser E possível. como é que tu achas que surgiu essa crença para ti? Como é que tu tens memória de quando é que tu começaste a fazer isso? Ou como é que começaste? Epá, não, eu tinha 12 anos, comecei a fazer por brincadeira, ou seja, eu lembro-me, comecei com, surge-me um pensamento, eu estou a apagar e acender uma luz, surge-me um pensamento relacionado com o meu pai, e eu apago outra vez a luz, e acendo, não é? Naquela do, não, assim vai ficar tudo bem. Tu sabes, quando nós somos crianças, às vezes há este lado meio fantasioso. Sim. Porque tu ainda não... Se eu acertar naquele sítio, eu vou ter boa nota. Sim, se eu conseguir passar a rua antes do autocarro chegar, eu vou conseguir, não sei o quê. Pronto, essas coisas, mas que numa criança ou que numa pessoa que não tem POC, pá, se não passares a estrada antes do autocarro chegar, não faz mal. Mas eu comecei assim, ou seja, eu comecei com... Isto é uma brincadeira, mas que depois começou a ganhar cada vez mais realidade em mim, mais força. Pronto, e depois a dada altura já não conseguia não apagar a luz várias vezes. E depois foi muito rápido, estendeu para todos os comportamentos que eu fazia ao longo do dia. Mas, por exemplo, se calhar, provavelmente essa situação que tu tiveste com a seringa pode ter sido aquilo que despoltou a POC em ti. É que eu não tenho nenhuma situação da minha vida... Opa, assim, é engraçado porque eu tenho muitos medos de contaminação, lá está, é muito relacionado com contaminação. Mesmo quando eu, aos meus 18 anos, comecei a ter rituais de lavar as mãos, e aí foi... Já tiveste também? Não, eu tive um de contaminação que eu acho muito... Epá, não é de lavar as mãos, é com a respiração e com o ar. Que eu nunca ouvi ninguém ter este ritual, e eu acho que é assim outro nível. Diz. Então... Pós no ar? Hã? Pós no ar, os pós, poeiras... Não, é cheiros. Ou seja, eu passo por um sítio, sinto um cheiro mau e o meu pensamento, na altura, isto já foi, eu tinha pai 15 anos, foi quando eu comecei a dar átomos em Fisicoquímica. E então o meu pensamento é, se o cheiro existe, se eu consigo cheirar o cheiro, é porque há algum átomo, alguma molécula que transporta este cheiro. Então se eu estou a cheirar, é porque essa molécula está contaminada porque cheira mal, está a entrar dentro de mim. Então sempre que eu passava por um sítio com um cheiro mau, eu tinha que tirar o ar todo que tinha dentro de mim. E começavas... Sim, mas em 4, então eu tinha que fazer... Pá, era horrível. Olha, eu não estou muito longe disso, porque medos de contaminação, se eu, por exemplo, cheiro a embreagem queimada, eu começo a pensar que aquilo não ia ao ponto dos átomos, porque eu não tive fisicoquímica, ou não me lembro, nunca associei, mas começava, agora já nem tanto, mas começava muito a pensar, se este cheiro é mau, pode haver aqui substâncias e eu estou a respirar estas substâncias. E posso adoecer. E vou morrer daqui a 10 anos porque depois isto só se vai descobrir daqui a uma data de anos. Na tua contaminação, o teu problema era tu adoeceres ou tu transportares alguma coisa para a tua família? Eu acho que tive os dois, mas geralmente sou eu morrer. Mas, por exemplo, houve uma altura... Eu sou um bocadinho mais mérito, não é? Eu ao menos tento salvar os outros. Eu não quero saber da minha saúde. Eu ao menos tento salvar os meus pais. Mas eu tive... Mas eu era... É comigo, mas, por exemplo, houve uma altura das primeiras obsessões que eu tive também, mais conscientes, aí por volta dos 18 anos, quando andava na faculdade, foi uma vez que cortei-me... a cortar o cabelo, o barbeiro fez-me um golpe na orelha. E eu pensei, e se ele não tinha desinfetado, ou quem é que teve antes de mim, e se aquilo tem sida, hepatite, uma merda qualquer. O engraçado é que esse corte de cabelo que eu me fui recordar, isso tinha para aí uns 6 ou 7 anos. Ou seja, assim?
Eu tinha cortado o cabelo. Esse corte que eu tinha feito tinha sido há 5 ou 6 anos. Percebes? Tu não ficaste com esse pensamento no momento em que Não, cortaste. Foi esse 5 ou 10 pensamento- anos depois é que Sim. pensaste, se calhar eu tenho sida, porque E há não 5 ou sei. 6 anos... E Ok, estou a contaminar a minha namorada e as pessoas com quem já me cruzei. ok. E depois o curioso foi que eu fiz os exames. Eu sabia que era ridículo o pensamento. Não fazia sentido por várias questões. Mas ele lá está, como sabes tão bem. Está sempre presente e se eu estou a pensar é porque é real. Não é? E não sei se te acontecia isto, que é... Eu, depois de fazer os exames e vêm negativos, há um alívio, mas há um desconforto. Que é o... Isso se enganaram. Não é... É que eu ia logo para aí. Não, Se não está bem feito o exame. podia ir por aí, mas é o... Então e agora? Então e agora o que é que eu tenho para me aliviar Sim, a minha ansiedade, não é? sim, Porque eu acho que a coisa fascinante da POC é essa. Fascinante no sentido... Quer dizer, é uma Sim. merda esta doença, mas eu acho Sim. que nós temos cérebros fascinantes. Que é... Os rituais surgem porque nós temos obsessões, temos pensamentos negativos que são muito fortes, nos causam desconforto e depois temos que arranjar comportamentos ou associações para aliviar esta ansiedade. sim. Quando nós deixamos de ter umas, por isso é que é tão comum o processo de transferência, que é quando deixamos de ter umas porque fazemos a terapia de exposição e começamos a fazer confrontos e não fazemos aqueles rituais, seja porque o ritual é satisfeito, no teu caso, andavas a pensar, será que eu tenho sido, de repente não tenho sido, ok? Então, mas e agora? E agora onde é que eu vou aliviar a minha ansiedade? Exato. O que é que eu agora vou fazer com esta ansiedade que tenho aqui dentro da minha cabeça? Que é o que esse ritual da contaminação que eu falei da respiração, eu tive-o, já não tinha rituais físicos. Ou seja, eu estava a fazer a terapia de exposição, estava a começar a recuperar assim a passo largo e a minha cabeça pensou, ok, isto com a repetição de movimento já não vai lá. Então agora vamos começar a ir pela contaminação, a ver se ela com a contaminação vai voltar outra vez a ficar doente. Porque o nosso Clássico. cérebro está sempre à procura de novas opções, de novos rituais. Sim, e não sei se te acontecia uma coisa, mas a mim, e agora já não me acontece tanto, mas acontecia bastante, que era, quando tinha uma opção, eu dizia assim, é impossível eu ter uma pancada maior do que esta. É impossível ter uma pancada. Depois passava essa e aparecia outra e eu, foda-se, como é que é possível? Não é? E não sei se isto acontece a ti ou não, mas a mim acontece muito, que é, alguém me está a falar da sua POC e eu penso assim, mas isso é fácil. Claro. Isso é estúpido, quer dizer, isso é ridículo. Não, isso é fácil, é só não fazeres isso. É tipo, a tua não faz Claro. sentido, mas a minha é que faz sentido. E é assim, nós estamos a ter aqui uma conversa ligeira, não é para ter aqui gatilhos para ninguém, embora possa acontecer, porque eu já tive, por exemplo, eu tenho aqui estes livros, isto foi livros que eu mandei vir dos Estados Unidos, tenho este, o Freedom from Obsessive Compulsive Disorder, e tenho o Empty of the Mind, que são livros que muitas vezes têm casos relatados. E eu lembro de ler e pensar assim, que parvoíce, e não era desvalorizar, era tipo, isto é mesmo estranho. Nunca tive nada disto. E anos mais tarde, tive. Sim. Isso é muito curioso. Mas a mim isso aconteceu, com aquela da contaminação aconteceu-me. Eu na altura que era só repetição, ouvia as pessoas da contaminação falar e pensava, mas porquê é que não param de lavar as mãos? E depois começa a ter um ritual de contaminação e aí percebe, não, pera, realmente isto é uma... Ou seja, eu acho que mesmo para quem tem POC, quando ouves alguém falar de um ritual que tu não tens e um pensamento que tu não tens, tu próprio consegues pensar, pois isso não faz sentido. Aliás, com os nossos rituais também. Eu hoje, que já não tenho rituais de repetição, que já não tenho rituais propriamente ditos, nem obsessões, eu olho para trás e eu penso assim, pois realmente que estupidez. Nunca na vida, por levantar um copo 4 vezes, o meu pai não ia ter um acidente de condução. Mas tu não queres testar isso. É isso. Não, é que isso é um grande ponto. Porque na altura mas da é verdade. negociação, quando estás a fazer a terapia de Tu não exposição, queres testar isso, não queres aceitar a dúvida. eu tinha um pensamento que era tão estúpido que aliás, como todos, eu estava a fazer a terapia de exposição, então ok, agora não podes repetir o movimento. Como é que eram as tuas terapias de exposição? Então, a minha era, ou seja, eu basicamente ia para casa, eu falava muito, ia para a consulta com a minha psicóloga, a doutora Sofia Santos, estava na consulta, e que desconstruímos os pensamentos. Okay. Ou seja, mas não de uma... Porque eu acho que na POC às vezes também há este perigo, que é, sem consulta, tiveres muito ali à volta e muita conversa, às vezes isso pode ser um ritual. Pode. É uma validação Sim. da parte do psicólogo. Portanto, desconstruímos aquilo de uma maneira bastante prática, e depois eu ia para casa, ou seja, ela dizia-me coisas como Joana, se realmente existe alguma possibilidade na vida de repetir os movimentos e alguém não morrer, eu própria estava a fazer isso. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Portanto, ela dava-me assim algumas palavras-chave e eu ia para casa e depois surgia um pensamento quando estava a levantar um copo de água e eu não podia repetir. Ou seja, no fundo eu não podia repetir nada do que fizesse. Só que sempre que não repetia, a minha ansiedade ia tipo, zoom, lá para cima. E eu ficava horas a pensar naquilo e a pensar,
eu não repeti aquele movimento do copo d'água, portanto o meu pai agora pode morrer. E eu tinha outra coisa que era, imagina, eu pegava aqui neste copo d'água, largava-o, e agora a minha cabeça dizia-me, tens que pegar mais não sei quantas vezes no copo d'água, e eu não pegava, e a seguir punha aqui a mão, e punha aqui a mão a seguir, e eu memorizava todos os comportamentos que eu tinha feito desde que não fiz o copo d'água, que era para, se eu daqui a uns minutos conseguir, eu vou desfazer tudo pelo caminho para ir conseguir desfazer o ritual do copo d'água. E eu uma vez fiz isso. Fiquei a noite toda acordada, tinha saído, estava a ver televisão à noite, desliguei a televisão, pusei o comando na mesa e fui dormir. E quando cheguei à cama pensei assim, eu devia ter ligado e desligado a televisão. Ou seja, tu estavas a ter rituais mentais. Não, porque eu não estava a fazer nada, ou seja, eu fui para a cama e fiquei assim. E fiquei a noite toda assim, completamente quieta, sem mexer no músculo, a pensar assim, eu ainda posso ir fazer o ritual. Porque se eu desfizer todo o meu caminho que eu fiz até aqui, e for até ao comando, para voltar a repetir o comando, eu ainda posso impedir que o meu pai morra. Fiquei a noite toda assim, fiquei tipo 7 horas assim, na cama. E depois ouvi o despertador da minha mãe tocar, e se a minha mãe se começasse a mexer e o meu pai começasse a mexer, aí iam estragar o meu desfazer dos comportamentos. Então, assim que eu ouvi o despertador da minha mãe tocar, e eu sei que ela normalmente fica mais 15 minutos na cama, foi tipo, é agora. Levantei-me e fiz tudo, ou seja, meti os pés exatamente no mesmo sítio, peguei no corrimão das escadas exatamente no mesmo sítio. E aí já estavas a fazer terapia ou não? Já estava. Isso não é uma sensação de merda? É. Eu acho que essa é das piores sensações que eu já vivi. Eu saber que não posso fazer um ritual, saber que se eu fizer o ritual eu vou ficar mais doente e desistir e fazer o ritual. Mas eu acho que aí uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, nos últimos anos, é exatamente tu aceitares isso como parte do processo. Sim, é parte do processo, até porque é assim. E isto não tem a ver com deixar andar ou desvalorizar, porque se tu souberes que estás a fazer o teu trabalho, mas obviamente vai haver momentos que não vais conseguir, e é aceitar, eu hoje não consegui, mas eu tenho consciência disso e vou tentar outra vez. Sim, eu acho que sobretudo é o não desistir, ou seja, mandar o tapete ao chão e dizer, agora caguei nisto, não vou fazer terapia mais. Não, é ir tentando sempre. E até porque não há... Uma pessoa com POC não vai tirar os rituais todos de uma só vez, de um dia para a noite. Não. Porque o efeito que isso tem, nem é possível. É um vazio. O efeito que isso tem em ti, internamente, por causa da ansiedade que tu vais ter, assim, tipo, nível 1000. Eu, quando estava a fazer terapia de exposição à séria e estava no processo de tratamento, assim, naquela parte mais crítica, eu tinha dores de barriga, eu tinha vómitos, eu estava sempre com vómitos, constantemente. E vomitava a sério constantemente. Tinha desmaios, tinha quebras de tensão. Ou seja, o meu corpo, fisicamente... Que idade é que tinhas, nessa altura? Tinha 15, 16, foi ali aquele período de 15, 16. Foi na altura em que fisicamente, aliás, os meus professores notavam porque eu estava sempre a voltar às aulas com gastroenterites, viroses. Não, quer dizer, eu era sempre com a ansiedade a níveis absurdos. Mas aquilo da exposição, aquilo que o meu psicólogo dizia, e que realmente é verdade, tu tens que fazer essa exposição para perceber, sobretudo, que a tua ansiedade chega ali a um ponto e não passa dali. Está sempre pode ir a um nível máximo, mas não é eternamente, sim, infinitamente crescente. Sim. Tu não estás tipo, até explodir a cabeça. E é tu perceberes que, ok, esse desconforto existe, eu sei que vou lá muito alto, mas eu sei também que ele vai baixar. E eu não sei se tu sentes isto, mas quanto mais, ou seja, esta coisa da terapia... A terapia de exposição tem uma coisa engraçada que é a ansiedade vai-te sempre aumentando, porque sempre que tu fazes um confronto ficas muito ansioso, mas ao mesmo tempo faz o confronto, não faz o ritual e percebes que está tudo bem. Sim. Não aconteceu nada. Então eu acho que isso retira a credibilidade à POC. Ou seja, sempre que eu faço o confronto e não acontece nada, a minha crença naquele comportamento diminui. Sim, mas tem que ser contínuo, porque senão... Tem que ser contínuo, exato, sim. Não podes fazer uma vez e depois voltar a fazer os Exato. rituais. Mas eu acho que a terapia de exposição a longo prazo ajuda nesta crença que nós damos ao ritual, não é? Sim. A confiança que nós depositamos no ritual. Eu hoje, ou seja, eu acho que parte a questão de eu neste momento estar curada é essa, que é, eu estou curada, mas de vez em quando na minha vida surgem pensamentos. Sim, estás alerta. Surge-me um pensamento que não é um pensamento que chega ao nível do pensamento obsessivo patológico, aquela coisa que é um pensamento que fica aqui colado e não sai. Não é isso. É como se estivesse a começar a entrar e nesse momento eu já consigo reconhecer, ok, isto é um pensamento obsessivo,
Se eu continuar a alimentar este pensamento e se eu lhe der espaço mental para pensar nele, ele vai Sim. ao ponto de ser uma obsessão. Portanto, isto tudo eu só consigo fazê-lo agora por causa de toda a experiência que eu tive a fazer a terapia de exposição e de conseguir reconhecer o que é uma obsessão ritual. Eu tive que fazer terapia de exposição em relação a lavar as mãos, porque eu lavava as mãos, era até as toalhas ficarem encharcadas e a pele das minhas mãos parecia neve. E de perguntar se alguma vez tiveste feridas. Claro. Pois. Que depois era pior, porque agora é que tenho as mãos abertas a porcarias. Yeah. Não é? Agora estás Clássico. mais exposto. Era só, eu devia, na altura, se eu fosse influencer, eu era um ótimo influencer para o creme Nivea. E para todos os outros, e para o Pá. álcool, gel e não sei o quê. Pá, era terrível, porque eu lavava as mãos, ficava ali uma data de tempo até sentir o conforto, desligava, ia limpar as mãos e pensava, quem é que teve a limpar as mãos aqui antes de mim? O meu pai é um ganda porco, está sempre as toalhas todas cagadas, vou ter que lavar as mãos outra vez. Lavava as mãos e limpava uma outra toalha, mas depois pensava, mas eu fechei a torneira e quando eu abri a torneira eu tinha as mãos sujas. Esse pensamento. Não é? Eu tinha É muito eu curioso tinha isso. porque é sempre, não há fuga possível, porque tu encontras sempre um buraco no pensamento, como tu estavas a dizer em relação aos múltiplos e não sei o quê. Sim. Tu estavas a dizer isso e eu estava a dizer, é impossível fugir disto, porque tu constróis o teu próprio buraco, tu estás a cavar o teu próprio buraco. Porque, na verdade, quando tu lavas as mãos e quando tu estás atento à toalha, se calhar, ou seja, estás atento à torneira que tocaste e que quando abriste estavas com a mão suja, portanto, quando a Sim. fechaste vais pegar nos germes Sim. que tinhas quando a abriste. Mas há uma outra série de possibilidades. Há o autocolismo, há a maçaneta da porta, há Sim. uma série de questões. Sim. Tu vais apanhar aquelas. Na verdade, o que tu queres não é efetivamente desinfetar as mãos. Tu queres aliviar a ansiedade. Sim, Portanto, nós vamos estar sempre à procura sim. de O alguma objetivo coisa... é eliminar o pensamento, não é estares Exato. limpo. Aparentemente, ou seja, tipo, num primeiro pensamento, tu queres ficar limpo. Mas se tu começares a escavar isso lá para trás, lá para fundo, tu vais perceber que aquilo que tu queres é aliviar a ansiedade. É o que estavas a dizer, que é quando recebi o teste de negativo da SIDA, pronto, é um alívio. Mas ao mesmo tempo não é um alívio, Não que é? e agora? Porque eu não resolvi a obsessão. Na realidade, o teste é uma compulsão. Sim, não é? sim, sim. Não estava ali nada resolvido. E eu, por exemplo, em relação a lavar as mãos, a minha terapia foi... E atenção, que nós, quando estamos a falar aqui de terapia de exposição, é algo a ser feito caso a caso e com o psicólogo de cada um. Sim. Porque o vosso psicólogo é que vai perceber se, ok, tu estás bom para fazer este exercício, vamos tentar fazer isto, e ele é que vos conhece. E é aquilo que eu estava a dizer há bocado Senão- da transferência. É muito importante, porque as pessoas às vezes ouvem falar e pensam assim, então pronto, agora vou fazer isto sozinha em casa. Não. Faseadamente. Não. Dá merda! Porque começas a fazer terapia de exposição numa vertente de rituais e de repente surgem-te outros. Exato. Completamente ao lado que tu tens que conhecer a doença muito bem. Parte do processo de tratamento é conhecer a doença. É saber... É um processo de autoconhecimento, Sim, sim. de autorregulação, Sim, 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 sim. não é? Aliás, por isso é que eu continuo a ser acompanhada, porque constantemente surgem novos desafios na vida, novos ambientes, e eu acho que a cura a parte da cura também é essa. É, ok, eu agora não tenho rituais, não tenho opções há uns anos, mas nada me garante que eu não vá voltar a ter. Portanto, Sim. estás Estás vigilante. Exatamente, estou sempre vigilante. Eu, em relação às mãos, tipo, imagina, lavava 50 vezes, as primeiras vezes depois comecei a lavar 30, depois passei a lavar 20, Começaste a reduzir. a reduzir, e comecei a fazer algo também muito curioso, que era, eu tinha uma toalha só para mim, o que me acalmava no sentido, não preciso de lavar tantas vezes as mãos, ou seja, eliminava aqui alguns fatores, mas com a consciência do que aquilo acabava por ser estar a evitar, É não um era? ritual de evitamento. Mas eu tinha essa consciência e foi avisado o meu psicólogo, disse-me exatamente isso, vamos usar isto, mas com a consciência de que é neste momento e depois vais voltar a usar uma toalha normal. Pá, e foi algo que foi decrescendo e mais tarde Depois começaste a usar a toalha comum. depois comecei a usar a toalha comum Pois, e é as entrei várias fases da entrei num exposição. registro normal. E é muito curioso, quando tu perdes o ritual, é como se tivesse acordado um pesadelo e que ficas, porquê? Sim, Não é? Porquê é que eu fazia isto? sim. É muito aquilo que estavas curioso. a dizer, que é, depois a posteriori pensas assim, epá,
aquilo não fazia sentido nenhum. Mas Na tua, eu ainda faz. consigo fazer isto na minha memória, não sei se tu consegues, eu consigo ir lá atrás e lembrar-me. O desconforto. Sim, claro. aquilo era um caso de vida ou de morte. Tocar num copo d'água era um caso de vida ou de morte. Eu hoje, agora, consigo dizer, pá, que estupidez, mas eu consigo ir à memória emocional que tenho daquele momento e pensar, eu ficava mesmo em pânico. Pá, tiveste alguma coisa com comida? Como assim? Eu tive com números, não é? Com ações de comer, Tive repetições. 4 garfadas, era? Tipo, comer de um lado e depois ter que comer do outro e de um lado. Eu tinha muita simetria do corpo. Tipo, por exemplo, eu entrava numa porta e tinha que tocar assim várias vezes na ombreira da porta. Quando eu fazia uma coisa com um lado do corpo, eu tinha que fazer com o outro lado do corpo, que era para não sentir que estava a privilegiar, tipo, um filho em relação ao outro. Estás a ver? Tipo, esta mão vai ficar triste. Sim. Então, a comer também era a mesma coisa. Eu comia de um lado, depois comia do outro. Ao menos depois comia de um mastigavas lado, bem. comia do outro. Sim, não, era uma garfada de um lado e uma garfada do outro. Não era necessariamente Ok. bem, porque era de um lado e do outro. Eu, em relação à comida, contaminação, eu, por exemplo, e aí eu já vivia com a Catarina, devia ter para aí uns 26, porque eu, na realidade, apesar de ter ido ao psicólogo aos 18 e tive aqui um período que tive outro psicólogo, só aos 26 é que fui diagnosticado mesmo, quando entrei numa crise muito grande. Houve aí uma altura que, imagina, eu ia comer um croissant e se eu olhava para o croissant e se o croissant tivesse tipo uma coisinha preta, sei lá do quê, ou queimado, ou o que quer que fosse, algo que na minha cabeça não fazia parte de estar ali, eu já não era, ou tinha que tirar ou não conseguia comer o croissant. Por exemplo, guardanapos, imagina os guardanapos de papel de um restaurante, se tirasse um guardanapo e se visse uma mancha vermelha no papel, que poderia ser provavelmente da própria impressão ou do papel, eu não era capaz de limpar, porque e se isto é uma mancha de sangue, não sei, de alguém? E se o coração tem isto, não sei o quê? Pá, e coisas que caía na mesa, não era? Pois era a mesma contaminação pura e Sim. dura. E que tu conseguias... Eu tinha desta pergunta para te fazer, que é, tu conseguias sempre reconhecer, como estás agora a dizer, provavelmente até era a impressão do papel, tu conseguias ter esse pensamento presente? Conseguia, mas estava lá o sempre e se... Não, mas é isso, ou seja, mas não mas nem perdias a todos. lucidez. Sim, mas por exemplo, podia-me acontecer eu estar a comer alguma coisa e achar que alguém na cozinha podia ter feito alguma coisa à comida. Percebes? E aqui eu entrava muito na dualidade de eu nunca vou conseguir provar isto. Sim. E pode realmente ter acontecido. Sim. Porque às vezes acontece. Sim. Não é? E então isto nunca vai ser esclarecido e não comia, por exemplo. Estás a perceber? Porque esta doença é a doença da dúvida. Claro. Tu ficas naquela dúvida. É o e se, é que é uma pergunta mágica. É o e se, e o e se, como a minha irmã me dizia muitas vezes, o e se não existe. E é verdade, não existe. Sim. E o e se abre-te a porta ao que quiseres. À merda que tu quiseres. Sim. Isso pode ser muito bom para a criatividade. Não é? Por exemplo, na minha área do humor eu uso muito o e se para extrapolar situações e para fazer piadas, mas para um obsessivo vai sempre para a merda. Sim, aliás, vai para a porcaria. eu faço terapias em grupo na Associação de Homens Mater e é muito interessante porque todos nós somos altamente criativos. E isso nota-se muitas vezes em exercícios em grupo. Sim. São exercícios, há exercícios mais criativos do que outros, e quando é um exercício criativo surgem coisas giríssimas. Mesmo, às vezes vamos buscar associações de ideias e que eu às vezes estou em grupo a ouvir os exercícios dos outros e penso, uau! Porque realmente eu acho que esta doença nos estimula, ou seja, esta doença tem uma série de coisas horríveis, retira-nos a qualidade de vida, causa-nos imenso sofrimento, mas estimula-nos um lado muito criativo. Sim, e é por causa desse lado criativo que depois nós ficamos tão doentes, não é? Aliás, eu já li muitas vezes que e por um lado isso também é bom, que o ser obsessivo ou compulsivo geralmente só acontece a pessoas extremamente inteligentes. Sim. Repara, é que mesmo que nós não sejamos inteligentes antes de ter POC, depois de termos POC tornamos isso, porque nós passamos o dia inteiro a pensar, a raciocinar, a fazer associações, a argumentar contra nós próprios. Aliás, as pessoas dizem que eu sou muito argumentativa. As pessoas que me conhecem dizem assim, tu vai argumentar contigo, é impossível, e prever cenários. Pois, quer dizer, então eu passei anos da minha vida a argumentar dentro da minha cabeça durante horas, sem parar. Como é óbvio que eu agora... A Catarina, às vezes, uma situação, vou fazer não sei o quê. E eu digo-lhe assim, Catarina, não vais fazer isso porque no outro dia aconteceu isto. E não é obsessivo, ou seja, é lógico. Olha, atenção, que é melhor fazer assim, nem sei o quê, porque não sei o quê. E ela, pois é, tens razão. E eu acabo de ter isso e eu penso, isto é a prática de ser obsessivo. Porque é ir buscar a informação toda que está presente,
Só que neste caso eu estou a utilizá-la realmente por uma coisa efetiva. E eu acho que pelo menos eu sinto isso, eu só consigo utilizar, que eu continuo a ser uma pessoa obsessiva, uma pessoa perfeccionista, com muita ansiedade, apesar de não ter obsessões nem rituais, ou seja, no sentido da doença, os sintomas da doença não os tenho, a minha personalidade é uma coisa que eu nunca vou conseguir retirar em mim, não é? O ser ansioso, o ser perfeccionista continua a ser. Consigo agora Lá está, controlar isso e e gerir tens isso. a autorregulação e o autoconhecimento, não é? E só agora é que eu consigo utilizar estes traços a meu favor. Ou seja, porque ser obsessivo pode dar jeito se tiver bem gerido dentro de mim, eu perceber os limites, perceber até que ponto é que um pensamento é patológico e é uma doença, ou é um pensamento normal, que eu odeio esta palavra, mas não consigo substituí-la por outra, porque toda a gente tem pensamentos obsessivos de vez em quando, não é? Pronto. Mas eu acho que só depois da minha jornada terapêutica de 13 anos, e só agora, ao fim de 13 anos, é que eu estou realmente a conseguir utilizar estes traços de personalidade para coisas positivas, para coisas úteis. Profissionalmente, há bocado estávamos a falar sobre isso, eu consigo focar-me numa tarefa durante horas seguidas, sem perder o foco, e eu acho que isso também vem um bocado do meu lado obsessivo. Mas lá está, vou 13 anos de terapia para conseguir agora utilizar isto a meu favor. Eu acho que, e nós estávamos a falar também, e embora os nossos casos sejam um bocadinho diferentes, tocam-se nos processos, sobretudo, porque isso é comum a todos, é o próprio processo mental e a dúvida, o e se. Mas eu sou aquilo que os americanos chamam o puro obsessivo, não é? Que é tudo muito mental. Por exemplo, aconteceu-me há pouco tempo uma coisa que nunca me tinha acontecido e que eu já tinha lido e que fui logo fazer uma busca no Google, mas... As buscas no Google. Exato, fiz uma busca no Google de forma consciente e pragmática para... Foi ver, ok, isto é exatamente o que eu estava a pensar. Que é as falsas memórias. Que é uma merda horrível. Sim. Falsas memórias, basicamente, é tu teres a ideia que fizeste algo no passado e não sabes se o fizeste ou não. Geralmente associado, o que é que eu pensei? Comecei a pensar, uma vez eu estava bêbado e estava lá uma miúda e será que eu fiz alguma coisa com ela? Será que não sei o quê? E é tão engraçado, porque eu tive este pensamento, eu nunca tinha lido nada sobre isto, mas percebi logo, isto é obsessivo. Quando tu começas a conhecer a doença muito bem. Claramente obsessivo. E fui ao Google e meti exatamente isto. OCD, em inglês, mete sempre em inglês, é muito mais fácil encontrar material sobre isso. Meti em inglês, OCD... false memories. Não pus false memories porque eu não conhecia o conceito, isso é que é engraçado. Ok. Mas pus estar bêbado e achar que se fez algo errado. Sim. Bum, logo, fórum. Mas é importante esclarecer que ir ao Google procurar estas coisas, a ti correu-te bem porque tu já estás a ser acompanhado. Exatamente, é isso. O Dr. Google é a pior merda que existe à face da Terra. Para quem não é acompanhado, proibido. É proibido, porque tu vais ao Google e o Google vai-te dar respostas que vão alimentar as tuas E não é opções. só isso. Se vocês estão à procura de problemas, o Google dá os problemas. Sim. Porque, obviamente, por exemplo, medos de contaminação era horrível. E doenças. Eu, unha encravada, cancro. Pronto, já logo, direto. Estou com uma tosse, já faz-me morrer de cancro. Sim, foda-se. Logo. Não, eu tenho uma história, quer dizer, conheço, porque lá está, porque como faço terapia em grupo, conheço muitas histórias. E essas histórias das falsas memórias, no teu caso, foi uma memória antiga. Mas eu já conheci pessoas que chegam a casa, foram a conduzir, não é? Chegam a casa e pensam... Já estou a levantar a mão porque já sei o que é que vais dizer. Não, será que eu atropelei alguém pelo caminho e não me lembro? Viste como eu sabia? Será que... Também tens isso? Sim, claro. Pois, é que isto nunca me aconteceu a mim. Mas porque isto é mais puro obsessivo, percebes? E o que é que tu fazes a seguir? Ou seja, com esse pensamento, o que é que o que me acontecia, muitas vezes, eu tinha duas vertentes. E isto tem a ver, é puro obsessivo e tem a ver com uma coisa que se chama causar dano. O medo de causar dano. Eu tinha dois, que era ir no trânsito, e eu era muito rage no trânsito, passava de vez em quando, buzinar alguém ou fazer uma manobra que eventualmente fosse mais agressiva, mas não colocar ninguém em perigo, e alguém me buzinar. E eu pensava, e se a pessoa que vai atrás de mim se irritou por minha causa e é um velho e vai ter um ataque cardíaco? Ok. Tu ias ao que faz, porque isso faz mais sentido. Porque se tu chegares a casa e pensares, será que eu atropelei alguém? Mas também já tive isso, ir numa estrada e imagina, e de repente o carro faz bum bum.
Sim, tipo uma tampa de esgoto. Uma tampa de esgoto ou uma merda qualquer e tu achaste, será que se aquilo não era uma tampa de esgoto, Sim. isso era alguém? E já me aconteceu fazer o caminho. Ainda há pouco tempo acho que fiz isso. Porque estava tão cansado, sabes? Pois é, eu acho que esse é o problema na terapia de exposição. É às vezes tu fazes rituais, tu sabes que é um ritual, tu sabes que não podes fazer, mas queres descansar. E não tenho capacidade para... Então, fiz com consciência. Nem me chateei, sabes? Mas também não andei muito tempo. Dei uma volta, ok, vou-me embora. Isso. Mas sabes que é um ritual. Não é tão mau, mas sabes que é um ritual. Claro que é, sei que mas é. não é tão mau porque às tantas há esse lado de tu fazes. Mas... Sim, mas sim, eu percebo. O ideal é não fazer, como é Sim, óbvio. mas por exemplo, eu lembro-me de, houve uma vez que eu também tinha a verificação. Ou seja, tipo, voltar atrás para verificar se uma porta estava fechada. Voltava atrás para verificar se a porta estava fechada e a seguir estava-me a ir embora outra vez e a minha cabeça dizia, mas será que verificaste bem? E eu esse já não fazia. Claro. Quer dizer, há aqui um lado de eu fiz um ritual a primeira vez que lá fui, sim. mas também fiz o confronto. Exato, Porque não porque foi lá é a segunda assim, vez. porque tu podias não ter fechado bem a porta. Não haveria problema nenhum. Portanto, tu ires uma vez verificar a porta, Sim, mas eu... numa pessoa normal, não há stress Sim. nenhum. Agora, tu tendo uma condição que estás consciente dela, obviamente aí sabes que quando vais verificar já estás a ir atrás de um pensamento obsessivo. Mas ok, verificas uma vez e não verificas mais. Por acaso, eu não sei se tu sentiste isso, mas quando eu comecei a fazer terapia de disposição, havia coisas que eu dizia à minha psicóloga, então, mas isto até as pessoas normais fazem. E ela dizia, sim, mas tu estás a fazer um tratamento e, portanto, tu tens que ser mais rigorosa. E não é só isso, é que as pessoas normais vão, imagina, uma pessoa normal, e estou a dar aqui para quem está no Spotify. Esse é horrível. O Spotify, porque é o que eu digo, somos todos malucos e somos todos estranhos, por isso caguem no normal. Mas uma pessoa, todos nós temos pensamentos obsessivos, lá está. E se uma pessoa pensar assim, será que eu fechei a porta? E a grande diferença é que ela vai ver se fechou a porta e segue a sua vida. Sim. Ou vai ver e segue a sua vida, ou não vai ver e segue a sua vida. Sim. E a questão aqui é que nós vamos ver uma vez e volta e continuas. Será que verificaste bem? Se calhar agora ela estava fechada e agora deixaste aberta. Sim. Porque tu és quem é que te manda? Quem é que foste lá mexer? Estás ansiosa, estás aqui muito obsessiva e nem tiveste bem atento ao que estavas a fazer. Exato. Sabes que em relação a isto, eu tive este ritual de verificar a porta, eu resolvi-o em terapia. Ou seja, eu estava dentro do consultório da minha psicóloga, ela disse-me uma coisa e nunca mais eu fiz este ritual. Que foi, estávamos sentadas e eu disse-lhe assim, é que eu vou verificar a porta e não sei o quê, porque eu posso não fechar bem, depois alguém me entra em casa e depois rouba uma casa, e depois já há esta espiral de pânico que vais para cenários. E depois o meu pai vai ficar muito triste porque lhe vão roubar aquilo e não sei o quê, e não é pelo dinheiro, é pelas coisas com significado e com valor, vou para aqui, e a da altura ela para-me e diz assim, Joana, se o teu pai estivesse aqui e tu lhe pudesses estar a escolher entre ele ser assaltado ou a filha dele se curar de uma doença mental na qual pode ficar presa para o resto da vida se continuar com estas merdas, o que é que ele escolhia? E eu percebi, o meu pai escolhia ser assaltado 10 vezes, se isso significasse que eu ficava bem. Então, das vezes seguintes que a minha cabeça me dizia, vê lá que a porta ficou aberta, não sei o quê, o teu pai, eu pensava, caguei, se ele estivesse aqui a me dizer para continuar em frente. E então eu ia. Por acaso nunca lhe perguntei se ele realmente diria isto, mas tenho a certeza que diria, não é? Aliás, tu és pai e se calhar tu consegues me dizer isto. Sim, óbvio. Me roubem a casa 50 mil vezes. Mas sabes que eu pensei que ias dizer outra coisa, porque isso é um processo que eu também usei em terapia, que é tu imaginares o pior cenário possível, ao máximo. E isto, lá está, para quem é mais mental, pode ser uma técnica de exposição mental. Que é, e se eu realmente fiz uma coisa há 20 anos e que não me lembro, e não sei quê, e em vez de ficar aqui a tentar resolver e lembrar-me e ligar a pessoas para saber que estiveram lá, lembras-te há 20 anos? Será que eu apalpei aquela gaja? Ou ela beijou-me e eu não sei o quê? Em vez de estar aqui é pensar, sim, se calhar apalpei e fiz coisas que não devia porque eu já tinha namorada e escondi isso porque eu sou uma pessoa horrível, não sei o quê, mas usar isto de forma consciente, escalar, ridicularizar, ou seja, chegar a um ponto de tu esgotares todas as hipóteses que até a tua cabeça diz assim, foda-se, desisto. Este gajo, não. Porque isso já me aconteceu de forma involuntária. Eu estar a escalar tanto na obsessão que fico tão cansado que a minha cabeça diz, não, esquece, isto já não vai dar nada. Sim. Agora, lá está, repito, isso é o mais importante, isto é feito com terapia com o vosso terapeuta, não é uma merda para vocês testarem. Aliás, sozinhos. Isto é um excelente exemplo. Essa ferramenta
Ainda no outro dia, pá, há uma semana estava a beber um copo com amigos do grupo terapêutico e estávamos a dizer, pá, quais eram as ferramentas que vocês tinham, porque isto é tudo malta que já está recuperada. Pá, já não me lembro, eu tinha uma assim, não sei o quê, e houve um rapaz que disse, eu tinha uma que era exagerar, aquilo que estás a dizer agora. Sim. E eu nunca tive essa ferramenta, ou seja, a minha psicóloga nunca me deu essa ferramenta a mim. Porquê? Porque no meu processo isso não ia ser eficaz. No meu tipo de obsessão... Na altura, sim, provavelmente ela na altura, sim, achou que isso não faria sentido. Eu acho que este rapaz tem a mesma psicóloga que eu. Ou seja, a mesma psicóloga, a uma pessoa dá uma ferramenta, a outra pessoa não dá aquela ferramenta. Porque ela é quem te conhece. Exatamente, e quem está a acompanhar o teu processo. Sim, acho que sobretudo é isto. A questão de ser muito mental, não é? Às vezes eu, por exemplo, lido muito com uma coisa que é muito estranha, que eu não sei se já encontrei pessoas que têm o mesmo que eu. Bora, eu conheço pá, aí 200 pessoas com POC. Que é centrares o teu pensamento numa parte do corpo. Sim. Centrar, como é que eu hei de explicar? Imagina, eu estou sempre a pensar aqui Sim. E é como se eu estivesse sempre consciente daqui. E começas a ter mais sensações físicas aqui Sensação do física. que no resto do corpo. E depois, não é que eu associe a uma doença. Sim. Mas às tantas começa um bocadinho de pensamento mágico, no sentido, se eu estou sempre a pensar nisto, vou-me dar uma doença por estar sempre a pensar neste sítio e agora vou ter não sei o quê. Sim, depois começa a sentir... E já conheceste pessoas com isto? Já. Não, e depois, sabes o que é que isso é muito Afinal, interessante? estão a ver? É que depois as tuas sensações físicas reforçam o teu pensamento. Porquê? Porque Claro, como tu estás atento àquele lado do corpo, começas a sentir mais coisas naquele lado do corpo, porque a tua atenção está ali. E depois pensas, eu estou a sentir mais coisas aqui. Se eu estou a sentir... E depois, eventualmente até podes sentir dor nesse lado do corpo. Não, é mesmo, é engraçado. E depois não sinto dor, mas já senti dor. Porque os meus medos de contaminação e de apanhar doenças e morrer de uma doença qualquer, por exemplo, chega ao verão, sinais do corpo, tipo sinais mesmo de pele, esquece. Sim. Verificar tudo e não sei mais o quê. E eu lembro-me, quando não tinha conhecimento da doença, de eu estar sempre a pensar num sinal de uma perna e doía-me a perna. Sim. Doía-me fisicamente a perna. Porque estás a concentrar toda a tua energia ali. Sim, e a atenção. A ficar efetivamente mais tenso ali naquele lado do corpo. Sim. E isso vai provocar sensações físicas. Portanto, imagina, se eu estivesse a pensar na muitas vezes eu acho que não é, nem sequer é dor, é dor psicossomática, sim, ou seja, mas no sentido de nem sequer é mesmo dor física, mas é tu estás tão concentrado naquilo, porque se eu me desligasse naquilo, passava-me imediatamente. Sim. É muito depois curioso. não consegues desligar, porque é essa a questão. Quando tu focas numa parte do corpo, começas a ter mais sensações físicas nesse lado do corpo. Claro. E depois essas sensações físicas vêm reforçar o pensamento de que alguma coisa está a acontecer naquele lado do corpo. Que é, espera aí, mas é que eu estou realmente a sentir aqui alguma coisa. Portanto, eu realmente posso estar a adoecer neste momento naquela parte do meu corpo. Porque eu estou a dar uma doença. Sim. Se isto fosse real assim, tão fácil, eu já tinha morrido para aí há 30 anos. Claramente. Também já tinhas morto uma série de pessoas. Sim, também já tinha morto uma série de pessoas. Eu também. Sim, também. Isso eu penso. Eu já morri na minha vida atual, já morri 500, 600 vezes. A mim foram os meus pais. Nem sei como é que eles ainda continuam a viver comigo, porque eu já os matei 1000 vezes. Não, mas isso das sensações no corpo, ainda há uma outra coisa muito gira na POC, que é muito gira. Isto nunca é muito giro, eu acho que é fascinante. Mas é curioso, é isso, é fascinante. As associações que nós fazemos, não é? O nosso pensamento. Que é, as pessoas ficam muito atentas, imagina, a piscar o olho. Sim, ao também sei. O coração. E depois não conseguem respiração. A respiração. E depois, eu já tive quase isso da respiração. Que é às vezes, só que lá está, é a diferença de agora. Às vezes tu a adormecer e sabes quando tu não consegues dormir porque não tens sono, então a tua atenção vai para tudo. Sim. Vai para o que tens que fazer daqui a uma semana, para o que fizeste há 2 anos, há 10 anos. E também vai para mim no respirar. Então às vezes estou a respirar e penso assim, mas eu tenho que dar um comando para deitar o ar fora. Pois é. Se eu não der um comando, ele não sai. E começo a pensar, e agora? E depois não me consigo desligar da minha respiração. Claro que a seguir eu penso, Joana, come on, isso é do lado obsessivo, vá, adormece lá, mas é. Mas eu, por exemplo, eu estou neste momento, eu estou a pensar numa parte do corpo. Mas estou aqui, ou seja, o que eu faço hoje em dia é isto. Eu sei que o pensamento está cá, mas... eu acho que, para mim, o ponto de viragem foi entender que eu não vou conseguir resolver o pensamento pensando nele. Ou seja, eu tenho um pensamento negativo que está na minha cabeça, que me causa desconforto, e eu tenho que dizer, é um diálogo interno, é, olha, estás aqui, ok, fica aí, e eu agora vou viver aqui a minha vida, acompanha-me na minha vida, e eu vou viver no desconforto, até que ele se vá embora, percebes? Isso é muito engraçado, porque eu não sei se é neste livro,
Mas isso é uma teoria, eu acho que não é neste, mas há uma teoria, não é uma teoria, é uma ideia defendida por um autor muito curiosa, que é tu tens que, eu acho que já falei disso aqui, que é tu tens que pensar na tua cabeça e na tua relação com a tua cabeça, com a tua mente, como se tu fosse um anfitrião de uma festa. No sentido em que tu és um anfitrião de uma festa, recebes muita gente que gostas, mas volta e meia há um cabrão que aparece que não foi convidado. Sim, o não é? penetra. Sim, O quer ver penetra. o penetra. E qual é a tua atitude para com isso? Também vieste? Ah, Olha, olá, obrigado por teres sim. vindo. Olha, fica aí à vontade que eu tenho aqui umas coisas para resolver. E é E vais-te exatamente essa focar nas atitude. outras coisas, Ou nas seja, outras é pessoas. seguires a tua vida, porque tu não controlas os pensamentos. Isso é algo que não existe. E isto não é esoterismo, não é uma frase feita, é psicologia, é neurologia. Ninguém controla os pensamentos. Aliás, eu há pouco tempo fiz um post, há um estudo que foi feito através de ressonâncias magnéticas que consegue perceber-se que a pessoa tem uma média de 6.000 pensamentos por dia. Pá, obviamente, 6.000 pensamentos. Há muita merda que vai aparecer aqui. A grande questão é que quem não é obsessivo tem pensamentos de merda e segue em frente. E quem é obsessivo, o desconforto que aquele pensamento traz é tão grande que a pessoa fica-se nele, foca-se nele. E é quando tu... Ou seja, tu não controlas os teus pensamentos, mas escolhes a quais é que estás a dar atenção. E aí- precisamente a tentar, a minha psicóloga deu-me um exemplo logo quando eu comecei a fazer tratamento e tenho seguido este exemplo, que é, se eu te disser agora, não penses no elefante cor-de-rosa, Claro. naquele elefante cor-de-rosa, com as orelhinhas cor-de-rosa, com a tromba cor-de-rosa, tu vais pensar nisso. E eu acho que com o obsessivo acontece isto, que é, surge um pensamento mau e ele pensa, não posso pensar nisto, não quero pensar nisto, não posso. Claro. E quanto mais há este contracorrente de não posso, mais o pensamento ganha força, mais tu pensas nele, porque se der uma pessoa que não é obsessiva, um pensamento mau surge. Sim. E a pessoa Isso surge. não surge. E não... Porque eu acho que as pessoas que não lidam com a perturbação obsessiva compulsiva nem sequer têm noção que têm maus pensamentos, muitas vezes. Sim. Porque eles passam... Quer dizer, eu acho... Podem ter, mas se tu perguntares ao fim do dia que maus pensamentos é que tu tiveste hoje, se calhar são capazes de encontrar 1, 2 que foi mais presente, mas Sim. coisas... mas provavelmente Mas tiveram não mais. ficaram durante muito tempo. Às vezes nem ficam retidas na memória, porque foi um pensamento Causa que aquele entrou e saiu. desconforto só de... Ai, parvoíce. Sim, exatamente. E segue. Sim, eu dou muito esse exemplo quando, por exemplo, estás no cimo de um precipício. Ah. Quase toda a gente no cimo de um precipício já pensou, e se eu me atirasse? Claro. A diferença entre uma pessoa com POC e uma pessoa sem POC é que a pessoa sem POC pensa, se eu me atirasse, e a seguir, pá, que estupidez. E pronto, e se calhar continua no precipício ou vai-se embora. Uma pessoa com POC pensa, se eu me atirasse, se eu pensei nisto é porque eu se calhar quero, é porque eu se calhar posso, eu Claro, tenho que sair sim. deste precipício, porque eu se calhar posso mesmo suicidar-me, e agora está aqui uma pessoa, e se eu tirar esta pessoa, agora posso tirar esta pessoa, e de repente tu não podes ir a precipícios, porque senão matas-te a ti, matas aos outros, matas toda a gente. Pá, é? há uma obsessão que eu falo no meu livro e falo porque e é muito engraçado, porque é muito pessoal e por isso é que eu falo, porque eu sei que há pessoas que pensaram muitas vezes nisto, que é o medo de ser homossexual. Olha, Há eu já mu- conheci a série, então agora recentemente Nós podíamos conheci fazer, uma série de pessoas vamos fazer um grupo de ajuda só que pessoal que teve esta pancada. da homossexualidade E ou sim, da POC? da pancada da homossexualidade e vamos todos a um bar gay. Isso é exposição. Pois é. E Não, vamos- mas as pessoas que eu conheci relativamente à homossexualidade era, como eu repito este movimento para o meu pai não morrer, eles Ok, repetem este movimento para não serem para não serem homossexuais. homossexuais. E depois eles têm É muito vergonha. engraçado. O rapaz que me contou isto tinha vergonha de contar isto, porque Claro. disse isto, eu não sou homofóbica, eu juro, não há problema nenhum em ser homossexual. Claro, ele não Sim, é. mas aí é que está, porque geralmente eu também não sou. Sim. E tenho montes de amigos meus que são gays. E na altura que eu tive isto, que foi também por volta aí dos 20 e tal anos, eu namorava com a Catarina já. E, pá, eu sempre gostei muito de mulheres e gosto muito do corpo feminino. Gosto muito de mamas. É uma coisa que eu digo muito. Gosto. É mais aprecio. como um rap, por acaso. Também gosto de um bom rap, sim. Mas preferias mamas? Assim, Eu prefiro mamas. Se tivesse que escolher, gosto de... Opa, olha que não sei. Não sei. É o conjunto. Opa, mas nunca tive essas dúvidas. Mas um dia, lá está, estava à conversa com os meus amigos gays. E se tu és gay e não sabes? Isto é o puro obsessivo. Mas foi alguém que te perguntou isso? Não, eu, foste a só minha tu, cabeça. foi só a tua cabeça. E se tu és gay, porque não é? Porque a mente é engraçado, porque a mente é como se fosse quase separada de mim. Sim. Se tu és, Sim, não sim, faças sim, isto sim. porque tu vais não sei Sim. o quê. Se tu és gay, não sabes. E eu, aquele desconforto, a garganta seca, e o normal de um obsessivo que é, se eu estou a pensar isto, se isto me surge desta maneira e me causa este alguma coisa desconforto, é dentro de porque mim. alguma coisa de mim é verdadeira nisto.
Pá, e andei muito tempo nisto. Mas pensavas nisso e qual era a compulsão associada? Olhar para homens e achar se gostava ou não. Será que eu estou a olhar e estou a sentir alguma coisa? Estou a beijar a Catarina e o que é que eu estou a sentir? É verificação. Era ver pornografia gay. Vi muita pornografia. Não vi muita, calma. Mas vi alguma. Mas e não foi de todo agradável. Alguma vez isso te estimulou? Não, mas o desconforto era tanto... Podia-te estimular. Que me podia estimular. Sabes? Não era como é que eu ia te explicar? Não, podias mesmo, ou seja, podias ter uma ereção. E não é que fosse... Ai, que horror! Não, opá, desculpa se estiver aqui a entrar. Mas a verdade é que há pessoas, ou seja, o medo tal de que, eu agora vou ver pornografia gay para ver se me estimula, para ver se eu fico estimulado. Ok. E o medo de tu ficar estimulado pode ser o que provoca uma estimulação. O que acontecia era o medo de estar estimulado causava-me sensações psicossomáticas. Sim. Eu não tinha ereções nem nada parecido. Mas tinhas sensações... Quase que desaparecia. Sim. E eu ficava assim, porquê é que eu estou a ter esta sensação aqui se não estou a ter ereção nenhuma? Nem estás a perceber? É muito curioso. E tu... Hoje olhas para trás. Mas há ali um quente, há ali uma sensaçãozinha... Estranha. Que não estranho, não é comum, mas é o sim, o que é isto? O que é isto que eu estou a sentir? É o suficiente para a tua cabeça ir, espera lá, se eu senti agora isto aqui, é porque se calhar estou mesmo. Mas isto sou eu que não estou a dar a ereção porque estou a retrair. Sim. Pá, e foi muito curioso, e eu falo nisto no livro, porque eu sei que... só quando comecei a ler estes livros... e já estava numa fase de tratamento e isto era um pensamento super obscuro, não é? Porque é uma coisa muito íntima. E eu, quando começo a ver os livros e começo a ver isto relatado em outros casos, eu penso, é incrível. Yeah. É incrível. Sabes que eu sinto isto, eu sinto que não se fala muito e acho que esta conversa está a ser muito fixe por muitas coisas, mas acho que isto... Sim. Eu já falei da POC várias vezes publicamente e... quase nunca a conversa vai para o pure OCD, para os pensamentos de fazer mal a alguém, os pensamentos com sexualidade, e é uma coisa muito comum. Eu agora criei uma conta no Instagram, que se chama Obsessivamente, _ assim, só para também, se alguém quiser ir ver. Claro. E comecei a falar também um bocado sobre isso. Há lá um post que fala precisamente sobre o medo de fazer mal a alguém, ou o medo de ter feito mal a alguém. Já tive. Porque eu acho que não se fala suficientemente sobre isto. Ainda é um lado da POC que não é muito falado. Eu criei esta conta inspirada numa outra que se chama Obsessively Ever After. É uma rapariga incrível, americana, muito maluca da cabeça. Obsessiva? Ela agora é terapeuta, ela teve POC, também teve Pure OCD, teve várias vertentes, mas teve a da sexualidade e etc. Mas ela agora desconstrói, ela faz um trabalho incrível na desconstrução de pensamentos e de rituais, é mesmo incrível. Pois é que esta questão do puro obsessivo é mais difícil porque às vezes para tu tratares isto é muito difícil tu encontrares aqui um registro. Por exemplo, eu estou com uma sensação corporal. Como é que eu faço exposição para isto? Simplesmente conviver... Não sei. A exposição, por exemplo, começas a ter atenção num lado do corpo, numa parte do corpo. Eu começo a ter atenção aqui. Começo a focar a minha atenção neste ponto do corpo. Se calhar o que eu tenho que fazer é parar e pensar, ok, isto é um pensamento obsessivo, o fundo disto é uma doença, e portanto eu agora vou-me focar no exterior. Vou sair do meu interior e vou passar à ação. E na ação eu vou ver, ok, olha aqui um copo de água, vou beber um bocado de água, é fresca a água, ok, olha, está aqui um livro, vou ler o livro. E eu, por exemplo, uma das coisas que a mim me resulta muito é focar nos 5 sentidos. Pronto, neste caso, se calhar não no tato, mas começar o paladar, ok, qual é o sabor que eu tenho na boca? Tenho frio ou não tenho frio? O que é que me cheira? E quando tu começas a focar-te nos 5 sentidos, tornas a tua atenção presente e sai do teu interior, sai do teu pensamento, passa para a ação. Portanto, eu acho que no Pure OCD vai muito daqui. Sim, eu acho que pode ir por muitas questões aí. Ocupar a tua mente com outras coisas. Mas, por exemplo, as falsas memórias também... As falsas memórias é não alimentar. Ou seja, as falsas memórias mas eu acho que as falsas memórias pode passar muito por esse exercício de ridicularizar e de aceitar que... Eu acho que começa aí, ou seja, começas por ridicularizar, aceitar, dizer não há problema nenhum, sim, eu fiz isto e até fiz mais isto e isto, mas a seguir, aquela coisa do não vou pensar mais nisto, que custa horrores. Custa horrores porque tu sentes que tens que pensar em alguma coisa para resolver. Às vezes o problema é que parece que está para além do pensamento. Como assim? É difícil explicar. Bora. Eu acho que
é como se fosse, não te consigo explicar, estar além, é quase como se tu tivesse uma parte do cérebro completamente funcional, mas há outra parte que está sempre concentrada nessa, ou na sensação ou no... não tanto nas falsas memórias, mas por exemplo, é muito curioso, num desses livros eu li o caso de um terapeuta estava a falar de um caso de um paciente que ele durante 3 anos ele teve na cabeça a imagem de um cartaz que viu na rua. Se calhar já não tinha essa imagem. Se calhar a imagem que ele tinha na cabeça já nem correspondia à real provavelmente, imagem mas era do exato. cartaz. Mas ele durante 3 anos ele viu um cartaz e Sim. de alguma maneira aquilo ficou-lhe o dia todo. Mas porque ele ia pensando sobre isso. Mas depois transforma-se quase numa coisa permanente, sabes? Porque o que eu acho que deve ter acontecido foi ele. Eu estou a pensar nisto. E se eu não consigo deixar de pensar nisto? Pau, é o suficiente. E aí, sim. E aquilo ganha quase uma vida própria. Eu, por acaso, eu já não me lembro como é que o assunto foi resolvido, mas ele diz Por exemplo, eu tenho uma coisa ainda hoje, apesar, ou seja, não tenho rituais nem opções, mas tenho uma coisa que é, estou na minha vida e às vezes parece que tenho um pressentimento. Tipo, vai acontecer alguma coisa de mal aos meus pais. Mas eu percebo mas que isso esse é curioso ser em pressentimento... relação aos teus... Tu és filha única? Não, tenho uma irmã mais velha. Que também é com a minha irmã, os pensamentos. Mas é muito mais que os meus pais, a verdade é essa. Mas há um pressentimento, há uma coisa... Mas nesse momento eu sei, ok, isto é a minha opção, portanto isto sou eu, isto é a minha Sim. cabeça desde sempre. Mas é um pressentimento. Porquê? Porque a minha cabeça já percebeu que não pode dar um pensamento racional, que senão eu vou mandá-lo para o lixo. Então há esta sensação de desconforto. Mas, e se calhar é um bocado isso que estás a querer dizer, que é, eu vivo o meu dia com um pressentimento de que alguma coisa vai acontecer mal aos meus talvez, pais. mas segues em frente. O que eu faço é, tenho que aceitar que o dia hoje está com pouca serotonina. Pronto, o meu cérebro está com pouca serotonina hoje. Tu tens caso, certo. a tua terapeuta falou-te porque é que tu és obsessiva ou compulsiva? Sim. É assim. social, é genético? Ou seja, nesse a sentido. razão pela qual eu vim a ter POC. Nós já tentámos, fomos para trás perceber se houve algum trauma, porque pode ser desencadeado por um trauma, não descobrimos nenhum trauma. Nós não temos nenhuma resposta fechada a isso, ou seja, eu acho que há aqui um conjunto de fatores. A resposta que nós fechamos uma com a outra é esta, ou seja, eu sou uma pessoa obsessiva, sou uma pessoa... Na realidade, às vezes nem é preciso saber o que é. Sabes o que é que tens que resolver. Sempre fui uma criança ansiosa, desde muito cedo, ok, é isto. Depois de alguma coisa há de ter trazido estes rituais relacionados com os meus pais, mas eu não sei o quê. Nunca... o meu avô morreu num acidente de viação, de repente, pode ter sido isso. Tu já eras não nascida? sei. Sim. E tinhas consciência disso, não? Tinha, e eu estava... Ele era de Tondela, e eu estava lá, portanto... Mas, ou seja, não foi aquela experiência traumática no sentido... É o suficiente, porque às podes vezes o achar trauma que não pode é, ser... não é? Conscientemente Sim. pode ser uma coisa que tu até tens resolvida, mas... Sim. É curioso, porque eu acho... Não é que tenha... Eu acho que pode ter interesse na história de cada um, vocês saberem a origem da questão, mas não se prenderem a isso. Sim, não. Isso Aliás, acho que é eu só essencial. comecei a pensar nisto, já não tinha rituais nem obsessões. Foi como eu. Eu ainda tenho, mas não nada comparado com outras alturas, e então tu podes fazer essa viagem para trás em segurança e perceber, ok, provavelmente veio daqui, sim. Curioso, siga, bola para a frente. Mas é uma viagem, eu também só faço estas viagens com a minha psicóloga. Sim. Porque não gosto de ficar a pensar nas coisas... A mim não me incomoda, consigo criar esse distanciamento, mas as minhas questões sempre foram relacionadas muito com doença, morte, a minha morte de doenças, e eu tive um irmão que morreu antes de eu nascer, e o meu irmão era deficiente profundo. Ok. E o meu irmão, eu já falei disso aqui também, o meu irmão morreu e eu nasci no mesmo ano. Portanto, a minha mãe teve num período depressivo, não foi feito luto como deve ser, e os meus pais fizeram uma coisa muito má. Tu já sabes esta história, não sabes? Mas para mim é espetacular esta história, que é os meus pais, eu percebo e não há problema nenhum, nem para o meu irmão, como é óbvio, mas os meus pais deram-me o nome do meu irmão. Ok. Estás a perceber a carga psicológica? Não é preciso ir para o esoterismo. Sim. Ou seja, há aqui uma carga... Há uma transferência. Há uma transferência. Se o meu irmão, coitado, o meu irmão era deficiente, profundo, sofreu bastante, obviamente que eu olho para trás e penso, claro, como é que eu não hei de ter medo de morrer? Claro.
Porque Não faz muito há sentido. toda uma parte subconsciente nas ações, não é? Claro. que tinham para contigo, que vinham carregadas, provavelmente, Sim. desse medo também da parte Pá, deles. e depois ainda tem a normal. parte genética, porque a minha tia era obsessiva-compulsiva. Mas isso é muito difícil tu perceber. Eu, pelo menos, Eu minha sei, vida é mas muito a difícil. minha tia, isto não é tipo um diagnóstico, não sou eu a fazer um diagnóstico. A minha tia era obsessiva-compulsiva. Houve um psicólogo a diagnosticá-la, um psiquiatra. Não, mas era. Eu vou-te Ok. explicar porquê. Ela desinfetava as mãos a toda a hora e lavava Ok. a fruta e desinfetava a fruta e ia para trás ver ela não conduzia, obrigava a minha prima, a filha, a verificar se o fogão estava fechado não sei quantas vezes, mesmo que fosse a 50 km. Portanto, é classe. Só Sim. não foi diagnosticado Mas ela ninguém. tinha rituais físicos. Imagina alguém da minha família ter pure OCD, não é? Sim. E eu não saber. E ela também, essa pessoa também não vai dizer. Portanto, eu não Se te calhar consigo, até tiveste. eu não pois, te e consigo sabe. dizer para trás quem Ninguém é que teve falava. pouco ou não, porque Pois as é. pessoas não falam. As pessoas vivem a vida inteira com uma... Aliás, isso era uma coisa que eu te queria dizer, que é, eu tenho a consciência de que hoje estou bem, porque eu tive pouco aos 12, fui diagnosticada e comecei a fazer tratamento a sério aos 13 e aos 16 estava bem. Ou seja, aquilo influenciou tipo 4 anos da minha vida. Porque se calhar se eu tivesse vivido mais 4, tivesse vivido 8 e só aos 20 e tal é que... Se Pois, calhar já não sei. eu foi a vida toda, foi até aos 26. Eu não é? acredito que a cura é possível para todas as pessoas, mas também acredito que há uma probabilidade de eficácia muito maior nas crianças e nos adolescentes. Claro. Eu acho que toda a gente consegue chegar a um lugar de estar Sim. recuperado. Mas também tenho a consciência de quem viveu com pouco menos tempo consegue chegar a esse lugar muito mais rápido. Claro, mas isso é em qualquer questão de saúde mental. Exatamente. E de saúde também, não é? Sim, Se de eu saúde, for coxa claro. durante 20 anos porque curei mal uma entorse que fiz quando Sim. era criança, se calhar aos 40 Já não vais. já não vou lá, porque a Sim. minha estrutura toda se alterou. E tu consegues identificar pessoas com rituais? Consigo. Eu também. E essa parte é... Porque é assim... Às vezes, se for alguém que tu conheces, mas diz alguma coisa? É que é muito difícil. Pois. Há pessoas que digo... Já treinei um bocadinho melhor a minha forma de abordagem. No início não era muito incrível. Porque eu no início dizia, vais cá para a minha associação e vais ter com a minha psicóloga. As coisas não podem ser feitas Não. assim, eu acho. E perceber que há pessoas que nem sequer estão preparadas para aceitar isso. E que não querem. Sim. Pronto. E depois isso também me deixava muito frustrada a mim. Porque eu queria salvar o mundo todo. E lembro-me que a minha... Obsessivo! Sim. Está ao meu alcance, tenho que fazer, porque depois a pessoa, se algum E se dia a ficar pessoa pior, morrer, a culpa é minha. Yeah, se a Porque pessoa não fui eu que a salvei. Yeah. A minha psicóloga teve uma grande conversa comigo sobre isso, em que me disse, Joana, a única coisa que tu podes fazer é falar sobre o assunto com a pessoa, ou seja, mas não tentando diagnosticá-la, dando a tua opinião, ou seja, da tua perspectiva, olha, eu faço assim, na esperança de que a pessoa se identifique Sim. contigo, e a seguir mostrar-te disponível para ajudar, e quando a pessoa quiser, liga-te e tá. Mas tu não podes agarrar em alguém e levá-la para o tratamento, porque a terapia de exposição é feita com vontade. A pessoa Claro. tem que ter vontade de fazer aquilo. Tem que aceitar. Sim, porque Tá, senão sim. não vai resolver nada, não é só ir ao psicólogo, há muito trabalho de casa a fazer, né, no tratamento desta doença. Mas eu tenho muita gente à minha volta que consigo topá-los. Aliás, eu já consigo topar pure OCD. Em conversas com amigos. Talvez sim. Consigo topar que há pessoas que estão muito focadas. Não, por exemplo, essa questão do estou a conduzir e tenho medo de matar alguém, não consigo porque a pessoa não me diz. Não, mas se for algo verbalizado, sim. Sim, mas por E exemplo, se não sei o quê? essencialmente na conversa com o outro. Sabes, aquelas pessoas que saem do ambiente social e vão para casa e pensam assim, será que eu disse alguma coisa de mal? Será que aquela pessoa sim, ficou a sim. achar que eu era assim, ou que eu era ridícula, Sim. ou que eu era chata, ou que não sei o quê? Pronto. E às vezes grandes amigos saem comigo ao pé de um grupo social e dizem, achas que aquela eu fiz? pessoa ficou, achas Sim. que eu disse mal, entendi aquilo? E eu, pois. Mas lá está, Começa se a puxar isso for um uma filme. vez... Não, pois, o problema é Se ela esse. achas que eu não sei o que tu dizes, não, ela, olha, sabes o que é que Sim. aconteceu no outro dia, não sei o quê. Agora, mas tens a certeza, mas é que eu fiz não sei o quê. Não, e depois mas meia é que hora não sei o quê. depois estamos a falar outra coisa. E Não, mas olha lá. Mas olha lá, Eu eu lembro- realmente não achas? Não, sim. Sim. E eu Clássico. aí, top, estás a perceber? E começa a dizer, olha, e tal. Eu já recomendei muitos amigos para a minha psicóloga. Neste momento a minha Mas- psicóloga é psicóloga também de alguns amigos meus. E não pediste uma porcentagem? Não, nunca pedi uma Eu porcentagem. peço uma porcentagem ao meu. Realmente. Eu digo, Pois é. claro Não, que ele não mas dá, isto mas eu é uma peço. chatice, porque começa a encher-lhe o horário e ela já é uma mulher que tem muitas, E depois não tem- muitas não tem pessoas tempo para e ti. depois não tem tempo para mim. Eu penso nisto. Não pode ser. Sim. Não, mas... Eu, às vezes, agora olho para certas pessoas. Havia uma senhora no meu bairro. Tenho tudo para te fazer. Desculpa, diz. Sim, havia uma pessoa no meu bairro que todos os dias passava não sei quantas horas a lavar a varanda. Ah, pá. A De varanda? limpeza. Sim, Nunca ouvi uma dessas. sim, tipo, e eu acho que a varanda já era o fim da casa. Ou seja... Calma, ela já devia ter Ok. limpo a casa toda. Pois. Mas lavar, tipo, ela morava num primeiro andar e eu lembro de sempre de estar a brincar na rua
E a varanda era tipo uma cascata. Pois, Porque porque ela ela era montes de água. água com lexívia. Sim. Isto é- Eu uma vez apanhei uma senhora na casa de banho de uma estação de comboios de Foz da Moura, porque eu sou da Margem Sul. E eu estava no cubículo da casa de banho, na sanita, né? E ouço no cubículo ao lado uma senhora a fazer rituais de desinfecção de mãos com álcool, na altura álcool gel. Portanto, isto já foi há anos. Sim. E eu ouvir a mulher assim, a esfregar, estás a ver, assim. E eu pensar, esta mulher está com pouco. E eu ia apanhar o comboio para ir para uma consulta. E tinha na minha carteira um cartão da Domus Mater, com os contactos, não sei o quê. E eu fiquei ali um bocado ainda, a ouvi-la. E eu percebi, em silêncio, eu percebi claramente que a mulher estava a fazer um ritual. Eu estava, por causa do som, estava a conseguir perceber o que é que ela estava a fazer. Na mala, depois tirava uma toalhita, depois não sei o quê. Então eu estava-me a ir embora, fui-me embora. Quando estava quase a entrar na cancela para validar o passo PCC, pá, não consigo. Voltei para trás e meti-lhe assim o cartão por baixo da porta do cubículo e fui-me embora. Pronto. Ainda hoje não sei se ela realmente está na associação, se não está, no grupo terapêutico não está, mas não sei. Mas eu ao longo, ou seja, no metro vejo muita gente, no comboio, e é porque isto são situações onde é mais fácil tu veres que a pessoa tem POC. Por causa das contaminações. E é assim, não é só uma pessoa que incomoda tocar no varão. É uma pessoa que obsessivamente tem medo daquele varão. Eu tive. Há uma grande diferença. Um dos únicos varões que eu não tive medo foi no striptease. Olha, eu teria medo do striptease. Relativamente à SIDA, já viste a quantidade de fluidos que estão ali a lubrificar aquele varão? É pá, mas estás a ser preconceituosa. Porquê? Porque estás a dizer SIDA, estás a assumir que as strippers... Não estou nada. Estou a dizer que qualquer fluido sexual pode transportar SIDA ou não é? Ou outra coisa, então, às vezes... Aliás, as pessoas que trabalham... As strippers não trabalham com sexo, podem não trabalhar com sexo, não é? Sim. Mas as profissionais do sexo e os profissionais do sexo até têm, tendencialmente, muito mais Eu já cuidado. disse à minha mulher assim, Catarina, tu tens a pessoa mais fiel do mundo. É impossível eu alguma vez recorrer aos serviços de uma prostituta. Porque só eu... E não prostituto, se descobrires que és homossexual. E mesmo, olha, e se descobrisse que era homossexual, prostitutos também duvido. Porque alguma vez eu ia estar com uma senhora e a pensar sem tocar e ela, os lençóis, será que ela trocou os lençóis? Será que não sei o quê? E eu vou tocar aqui, será que ela... não, é impossível. Pois, não dava. Eu disse, mas olha que os profissionais do sexo, eu acho que têm muito mais... Quer dizer, pois a maior devem parte, ter, porque é a profissão deles. teoricamente, portanto, sim. Tem que, a partir do momento em que fiquem com uma doença infecciosa, não podem continuar a fazer aquela profissão, porque depois Pá, não é sim, com... mas Portanto, eu acho que terão mais cuidados. na minha despedida de solteiro, eu fui a um clube de strip. Que é o que eu quero fazer na minha. Já avisei as minhas futuras damas do Noripoteca. Fotos. No Fotos? Não sei se ainda existe, que era masculino e feminino. Ok. E eu estava lá e o clássico, os meus amigos, este gajo, despedida de solteiro. Pá, e veio uma mulher, ainda por cima, uma morenaça, muito bem constituída, daquelas que eu gosto, com boas mamas. Eu não estou... obviamente a diminuir as mulheres que não têm boas mamas, e na realidade estou a sexualizar, mas porque o trabalho dela é exatamente esse. Está a trabalhar com o corpo. Portanto, eu sou mulher e não me sinto nada a falar do que acabaste de dizer. E sou feminista, portanto, pronto. Agora. E ela olhou para mim, eu estava a beber um whisky. E ela diz-me assim, o que é que estás a beber? E eu logo, foda-se. Vai querer beber do meu copo. O que é que estás... E eu assim, porquê que queres saber? E ela diz-me, ela sempre é sensual, diz-me, o que é que estás a beber? E eu, mas porquê é que é super obsessivo e ela super sensual e tudo. Sim, eu em pânico por dentro. Eu em pânico por dentro. E eu assim, mas porquê é que queres saber? E ela, diz. E eu, estou a beber whisky. Mas porquê? E ela, dá-me um whisky. E eu, não. E ela, dá-me um whisky. E eu, não dou um whisky. Mas porquê é que não dás o whisky? E eu assim, para que é que tu queres um whisky? E ela diz-me uma coisa que qualquer homem tarado ouvisse aquilo, delirava. Ela diz-me assim, porque eu vou derramar o teu whisky na minha mama e quero que tu venhas cá lamber. Pá, e eu saí isto assim imediatamente. Sei lá onde é que andaste com a mama? Coitada dessa mulher. Olha, a gaja, tudo a rir, ela fica com umas trombas. Tadinha.
É que ela não só é mulher e pensou, então, mas quer dizer, a minha sensualidade não está a atacar este homem, como é a profissão dela. Como dizer, já nem sequer sou boa profissional. Olha, se ela fosse obsessiva, começava logo também a obcecar. Já não sou boa profissional. Exato, mas porque é que ele Ai, diz meu isso? Deus, ai, já não E estou depois fez nos uma meus coisa, melhores. obrigou-me a fazer uma coisa que eu também fiquei a pensar, como é óbvio. Obrigou-me a beijar-lhe os pés, assim, não foi a parte de baixo, foi assim a parte de cima. Eu beijei-lhe o pé, fiquei a noite toda, assim, com os lábios, tipo, esquisitos. A sentir, isso me acontece, A não é? sentir. A sentir a energia toda ali, a sentir que aquilo não está bem, que aquilo está ali Sim, com alguma que eu coisa. tenho que ir desinfetar a boca, que eu tenho que não sei o quê, mas entretanto já beijei, já foram coisas para dentro. Não Ai, sei. uma vez aconteceu-me isso. Na altura da escola havia aquela coisa de tirares a parte das canetas e tinhas papel em bolinha com cuscusco Sim. e mandavas a bolinha. Sim. E houve um gajo qualquer da minha turma, que mandou uma bolinha e eu estava de boca aberta Ai, e aquilo foi calhou-me para a boca. Pá, foi tão nojento. E eu tirei aquilo logo e fiquei a aula toda, Claro. e a seguinte, com uma sensação na minha boca que alguma coisa não estava bem e não sei o quê. E depois fui à casa de banho lavar a boca e não sei o quê. Não dava, não saía, a sensação não sai, sabes? É como se Sim. tivesse ali qualquer coisa. E é horrível. Mas eu tinha uma coisa para te Diz. perguntar, que é... Até porque temos. A gente já vai com uma hora. Então, só perguntar Sim. isto, que eu tenho muita curiosidade sobre isto, que é tu tens filhas. Tenho. E há uma parte da POC que pode ser genética. Sim. Já falei disso aqui também. Quer saber Pronto. se alguma delas tem traços? Não, Sim. isso é a vida delas. Como é que tu, enquanto pai, lidas com isso? Obrigado, Joana, por ter colocado essa questão. Olha, lido é engraçado porque realmente uma ou outra já teve traços mais que eu vejo ali que podem ser mais obsessivos. Podem ser naturais só da idade e das mudanças, tipo de escola, de passagem de ano, etc. Mas que já são obsessivos. E há aqui duas coisas. Primeiro, invadem-me muito... quando eu tive noção disso, invadem-me muito aquele sentimento de culpa. Não é? A culpa é Pois. minha. Pois. Mas ao mesmo tempo passou logo. Porque, obviamente, eu não tenho culpa. Não é? 4% da população tem POC. Pronto. Portanto- E a questão da genética, eu não tenho culpa. Simplesmente eu não tenho Claro. culpa. Claro. E surgiu-me outra ideia muito curiosa que foi, ainda bem que eu estou aqui. Porque eu percebo aquilo que ela está a lidar e posso estar presente, que foi aquilo que eu não tive e que muita parte das pessoas não tem ainda. E é muito engraçado porque eu já consegui desconstruir certos pensamentos com exercícios muito simples do género que também cheguei a fazer eu em terapia, de ela uma delas estar num processo obsessivo e eu, ok, pego numa folha, numa caneta, então qual é o teu medo? E se? Não sei o quê. Olha por onde é que tu estás a ir, não sei o quê. E esquematizar Sim. e elas olharem para aquilo e dizem, ok, estás a perceber o que está a acontecer? E ela, sim, estou a perceber. E Fazes falamos... quase uma psicoterapia, mas não é bem psicoterapia com elas em casa. Ou seja, no Ela, fundo, e já foram à psicóloga, atenção, Pois. já fizeram terapia também. elas têm que idade? O mais velha tem 12, depois a outra tem 10 e a pequenina tem 6. Pronto, sim, As pois, duas quando mais elas são velhas 12. já tiveram Sim. questões porque é normal da escola. E então, e nós falamos muito sobre tudo. E mesmo quando eu estou num processo obsessivo ou de ansiedade, eu digo, claro que não digo tipo, vamos todos morrer, o pai acha que está tudo contaminado. Não. Eu digo, olha, Sim. estou aqui a lidar com umas questões na minha cabeça que não fazem muito sentido. Portanto, se eu estiver menos atento, não me levem a mal, mas já sabem que isto faz parte. Sim, Pronto. sim. Pois, é uma coisa que eu penso às vezes, por causa da questão de ser genética, eu penso, se algum dia tenho um filho, será que... Mas quando conversas com alguém, as pessoas dizem-me sempre isso, que é, tu és a melhor pessoa Sim, para poder mas é verdade, lidar é com mesmo. isso, porque vais passar-lhes aquilo que aprendeste durante não sei quantos anos e vais... Ao mesmo educá-los nessa tempo, base. vou usar uma palavra que eu não odeio, que é grato. Não gosto. Sinto-me grato por eu ter feito algum trabalho já e que me permite estar presente nisso. Eu acho que nós somos Nesse os processo. primeiros ou seja, em termos geracionais, nós somos os primeiros a falar sobre isto. Nós estamos a desbravar Sim, caminho espero que sobre tanto em terapia, nós somos meio cascobaias ainda, porque isto não tem assim Sim. tantos anos, e também somos os primeiros a falar sobre isto, não é? Tipo, as pessoas que, tal como nós, também falam sobre a perturbação compulsiva à vontade, em público ou em pequenos grupos num café, nós somos os primeiros, e eu acho que a geração que virá a seguir a nós já vai ter um caminho muito mais facilitado, espero eu, que sejam Sim. diagnosticados muito mais cedo, que mais pais façam aquilo que tu fizeste com as tuas filhas, que levem os filhos ao psicólogo. Sim, muito mais sobretudo que normalizem. No sentido, não é um bicho de 7 cabeças, esta ou outra questão faz parte do ser humano. Sim. São 7 bilhões de pessoas.
todas as ideias idiotas que vos passem pela cabeça, Já alguém já alguém pensou. Claro que são as vossas e têm impacto por isso. Mas alguém já pensou, já passou pior, já pensou diferente, mas vai sempre tocar lá. E quanto mais se falar e tiverem essa consciência de que ao falar e a partilhar encontram mais pessoas como nós ou como vocês, que essa é uma parte do caminho, e a outra é encontrarem alguém que vos possa ajudar. Sim, e eu E acho não que tem... há uma coisa que é o facto de nem sempre se encontra o nosso psicólogo Claro, à primeira. claro. Aliás, a grande maioria das pessoas não encontra à Eu primeira. não encontrei. Isto não é como ir ao oftalmologista. Sim. Há uma relação muito mais pessoal que tem Mas que ser mesmo o estabelecida. oftalmologista Sim, é verdade. não encontra É às verdade. vezes, não. É Isso verdade. já também abordámos aqui muitas vezes. Tu vais a outras especialidades e és capaz de dizer: epá, não gostei deste dentista, tenho que ir a Sim. outro. Mas na saúde mental parece que se tu falhares no primeiro psicólogo ou psiquiatra, pronto, está tudo estragado. Sim, E não é sim. assim. Sim. É uma busca. E em relação ao normalizar, eu falo sempre, ou seja, sempre que eu tenho um espaço para falar sobre o palco, eu fixo isto, que é, acho que hoje em dia também se está a fazer um outro processo relativamente ao OCD, e fala-se sempre em OCD, que é banalizar o OCD Sim. como um traço de personalidade. Normalizar não é banalizar. atenção. Exatamente, ou Sim. seja, ok, não há problema nenhum, não és maluco por ter Mas esta trata. doença, tipo, isto é uma Resolve. doença e isso tem tratamento e, portanto, podes aligerar os sintomas e ter qualidade de vida, mas é uma doença. Não é porque gostas de ter a casa arrumada que és um bocadinho OCD. Tipo, ninguém é um bocadinho OCD. Tu tens ou não tens, não é uma doença. Sim. E não é só porque fazes qualquer coisinha que é mais que agora é mais fácil. As pessoas usam este termo porque é fácil dizer, não é? Isto é o meu OCD. Não tens OCD. Tipo, não tens. Não é só porque fechas o carro 2 vezes. Ninguém que tenha OCD ou POC, né, em português, diz isso assim. Pois não. Até porque tem vergonha. Sim, Porque tem pensamentos que são muito negros e tem Sim. vergonha de os dizer. é isso. Olha, Joana, muito obrigado. Muito obrigada. Gostei muito desta conversa. Foi divertida QB e informativa bastante, acho eu. Acompanhem a página da Joana Obsessivamente. obsessivamente no underscore. Instagram, não é? Sim. E eu vou recomendar também a Associação Adomus Mater, Sim, porque Mater. eu ainda não estive com eles, mas hei de estar. E mas já recomendei muitas vezes de pessoas que me chegam, e eu passo, é um dos contactos que eu passo, para além do meu psicólogo ou de outros psicólogos que conheço da área, é a associação É que uma eu passo também. associação é uma associação que trata pessoas com POC e também dá apoio aos familiares de pessoas com POC. Que é super importante. Que é muito importante, quem convive com uma pessoa com POC. E, portanto, não só há lá, ou seja, nessa associação existe um grupo de psicólogas que são altamente especializadas nesta doença, porque só tratam esta doença, Sim. portanto, a vida delas é esta doença. Dão consultas individuais e depois também fazemos terapias de grupo e fazemos eventos em grupo, porque eu acho que há aqui um lado do tratamento muito útil, que é o tratarmos em conjunto e As a partilhas. partilha. É Sim, o que estamos partilha. aqui a fazer Sim. agora também, não é? É isso. É a partilha. Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast, deixem o vosso like, clica no sininho, ativa a notificação e deixem aqui o comentário. Já sabem que eu dou sempre aqui um saltinho. A Joana, se quiser, também vou dar aqui um saltinho aos comentários. E até se gostariam de ter cá a Joana de novo e a abordar algo mais específico em relação aqui a este tema, porque hoje foi mais abrangente. Mas se quiserem algo mais específico, até colocar perguntas que possamos fazer num segundo podcast, numa segunda conversa, deixem aqui nos comentários. Obrigado e até para a semana.